o fechamento do texto. Ou seja, eu vou fazer um período de síntese, mais um período de proposta, mais um período de fechamento. Tá? Então, a finalidade da proposta, que é geralmente onde vocês terminam, né? Não é o encerramento do texto. O encerramento do texto, ele é aquele final feliz. Portanto, né, dessa forma, o Brasil caminhará para um governo menos absurdo, que é o governo do Bolsonaro. Tipo isso, né? Que lástima, né? Isso tudo. A gente está vivendo uma crise de saúde, uma crise econômica e uma crise política, tudo junto. A gente tá fudido, galera. Né? Estudem, porque a gente tá tenso. Tá? Semana que vem tu pode dar exemplo. Semana que vem a gente conversa de proposta, né? Eu tenho aqui, já conversei com vocês sobre a minha apostila, eu creio, né? A minha apostila, ela está disponível no meu site. Aliás, eu tô com o meu YouTube, tô com o meu Instagram. Deixa eu botar tudo de novo para vocês tirarem dúvidas lá. Estou alimentando o meu canal regularmente. E a minha apostila está à venda, me chama, dou um desconto para aluno do objetivo, tá? Isso, Vinícius, isso que eu falei, 3 períodos. Me parece que tu está indo além das 5 linhas, né? Não tem muito problema, tá? Só não invade. A conclusão ela não pode ser maior do que o desenvolvimento, tá? Mas conclusão é só para encerrar. Possivelmente tu está te enrolando um pouco e repetindo muito o que tu já disse. Uma informação dita uma vez é uma informação dita. Não preciso dizer mais. Os Estados Unidos também, Eduardo. Vamos organizar uma expedição para os Estados Unidos. Tu acha que lá as pessoas estão bem, então? Né? Lá se tu pega corona, tu acabou teu saldo bancário, meu querido. São outros problemas. Tá, nós temos 3 dicas de conclusão. Aí sim, né? Isso assim, só que a gente daí vai mendigar lá, né? Eu não quero ir para um país governado pelo Trump, me desculpe. Bom, 3 tipos de conclusão. Síntese, né, que serve para reforçar as ideias expressas anteriormente. Então, essa síntese mais beabá, mais urgues, de repente. Muitas vezes a síntese ela vai reforçar a tese. Então, na síntese, a gente corrobora isso, diz novamente que há um problema ali, né? A dedução, que é quando eu fecho, amarro, né, a minha argumentação, fecho o que a minha argumentação tinha antes. Então, ela é uma decorrência de todo o raciocínio, ela é uma consequência lógica. Na dedução, eu ainda não falei tudo. Estrategicamente, eu deixei coisas para serem ditas na conclusão, né? Eu vou encerrar na conclusão. E a sugestão, que é a proposição de medidas, essa sim que é o tipo de conclusão do Enem. Na URGS, a gente pode fazer qualquer uma delas, mas eu não aconselho, assim, eu desaconselho veementemente a vocês fazerem propostas de intervenção na URGS, porque a URGS não está pedindo isso. A URGS está fazendo textos que fogem desse modelo de dissertação de vestibular, justamente para que a gente não tenha que dissertar sobre um tema,
e sim responder a um texto, o que é bem diferente. E responder a um texto, geralmente não nos cabe sugerir uma proposta social, como é no caso do Enem. Tá? Então, a URGS está fugindo desse lugar de problema social, a gente pode dizer. A gente vai ter, sim, Vini, redações de estilo URGS, mas essas redações de estilo URGS, elas vão ser mais para frente, tá? Mais para frente. Ok? Seguimos. Algumas dicas de conclusão. Reforçar a tese, sim, é muito importante, tá? Por quê? Porque a gente começa o texto já explicitando o nosso ponto de vista, ou seja, mostrando para o corretor a nossa tese, né? E quando a gente termina o texto, isso é reforçado, ou seja, nós amarramos novamente, o texto tem uma unidade, né? Outra coisa, voltar a algo que já foi dito no texto, de preferência na introdução. Então, eu trouxe um repertório, né? Trouxe lá um livro X. Eu pego esse livro X e eu volto. No meu canal do YouTube, estou fazendo uma sériezinha que se chama Redflix. Vejam lá, La Casa de Papel. Deixa eu ver se eu consigo aqui jogar para vocês. E tem duas pessoas que fazem isso. Botam La Casa de Papel lá no início e botam La Casa de Papel no último período. Isso é muito bom, por quê? Isso faz a nota subir na competência 3. O corretor pensa assim, quando a pessoa colocou La Casa de Papel lá no início, já sabia que ia terminar o texto com La Casa de Papel. Isso mostra planejamento de texto, certo? Isso mostra coerência interna e isso mostra unidade. Então, a competência 3, que vai avaliar a organização e o planejamento de texto, ela vai nos trazer isso. Certo? Beleza? Deixa eu ver aqui. Para me inscrever, eu tenho que fazer o login, né? Então, peraí, só um pouquinho. Isso é bom vocês verem, porque dá uma noção de como pode se utilizar o repertório na conclusão, tá? Independentemente do repertório que eu trouxe. Ah, só, mas eu trouxe um HQ, não sei o que, não importa. Não importa. O importante é a coerência interna, tá bem? Além disso, fazer uma proposta de intervenção e não duas ou três. Uma. Por quê? Porque o Enem avalia a P. Tá aí o link pro vídeo. Fazer uma proposta de intervenção. O Enem só avalia uma, gente. Por que eu vou fazer duas? O Enem só avalia uma, queridinho. Tá? Então, não precisa duas nem três. E essa proposta é óbvio com 5 elementos, mas façam uma proposta, porque se vocês fizerem duas propostas, a conclusão pode ficar muito longa e vocês se perderem início. Ó, esse teu professor está errado, Júlia, porque eu tô certo. Não, ele não tem nada a ver. A gente não mostra que domina o assunto fazendo proposta de intervenção. A gente mostra que domina o assunto argumentando bem. A hora de mostrar domínio sobre o assunto é na seleção de repertório, no desenvolvimento da argumentação. Não tem, sabe? Eu não concordo, Júlia. Por quê? Porque parece que ele não está sabendo muito o que ele está dizendo. Eu estou dando um argumento muito claro e muito objetivo para vocês. Façam uma proposta, porque a grade do Enem só avalia uma proposta. Não estou querendo mostrar para o corretor. Não tem que mostrar para o corretor.
O corretor vai avaliar a partir da grade. Não tem assim, essa pessoa domina o assunto, 200 na proposta. Essa pessoa domina mais ou menos 120. Isso não existe, tá? Nós temos uma proposta de intervenção com ação, agente, modo, efeito e detalhamento. A gente tem que achar isso. Se a gente não acha, a gente desconta. Tá? O Enem antigamente tinha 3 propostas, 2, com diferentes agentes, diferentes campos sociais. Agora é uma. Tá? Quer fazer 2 para resolver todas os problemas do teu desenvolvimento, o D1 e o D2, tudo bem. Uma bastante completa, que é a que vai ser avaliada, e a outra pode ser muito superficial, porque ela não vai ser avaliada enquanto proposta. Tá? 2 agentes numa proposta, pode fazer. Tu vai ter um agente. Tu não vai ganhar o dobro por isso, né? Muita gente coloca o governo em parceria com empresa privada, com empresas privadas. Isso já são 2 agentes. Ganhou 40 pontos, tem um agente ali. Tá? Se tem um agente, 2 ou 5, ou Vinícius, tanto faz. Isso é 40 pontos. Ministério da Saúde juntamente com o Ministério do Esporte. São 2 agentes. Tudo bem. 40 pontos. O Ministério da Saúde deve fazer 40 pontos. Tá? 2 agentes ou 1 é a mesma coisa em termos de avaliação. Tá? Nunca vai ser avaliado o dobro. 2 ações, 2 modos, nunca. Eu tenho que achar uma coisa de cada vez. Eu posso ter 2 propostas. Inclusive, eu botei lá no meu Instagram ontem isso. No meu Instagram, eu não estou com o meu celular aqui. No meu Instagram, eu botei isso ontem. 1 ou 2 propostas, é a pergunta que me faz. E respondo o porquê. E aí eu dou um exemplo lá no post que eu fiz. Por exemplo, uma proposta tem ação, agente e efeito. A outra proposta tem ação, agente e modo. Quanto que eu tiro? 120. Ah, mas eu tenho ação, agente, modo, efeito. Eu tenho 4, 160. Sim, mas eles não estão na mesma proposta. Então eu tenho que achar uma proposta mais completa. Uma eu achei ação, agente e efeito. 3 elementos. A outra eu achei agente, ação e modo. 3 elementos. 120. Tá? Então faz uma completa para tirar 200. É um argumento muito objetivo que eu estou dando para vocês, gente. Nada mais. Né? A gente está aqui tendo aulas no objetivo. Ah, é porque o corretor... Foda-se o corretor. O corretor não tem que achar nada. Ele tem que avaliar a partir da grade. Tá? Quem é que disse... Deixa eu ver uma coisa aqui. Júlia Trindade, depois tu me chama em box e me diz quem é essa cara pálida, tá? Que te disse isso. Porque às vezes tem um argumento assim, ó. Ah, faz 2 propostas para fechar tudo que tu fez. Esse é um argumento até melhor, tá? Porque esse argumento, ele vai dizer em relação à coerência interna. Isso é avaliado na 3. Só que isso não precisa, né? O Enem vai dizer, o INEP vai dizer isso claramente. Não precisa fechar todas as pontas na API. A gente precisa ter uma articulação em relação ao texto. Eu não posso falar de batatas no desenvolvimento e falar de beterrabas na conclusão. Isso eu não posso. Mas eu não preciso falar todas as batatas que eu falei no texto. Ação, agente. Vocês estão antecipando a aula que vem. Modo, efeito e detalhamento. Esses são 5 elementos, mas eu vou passar tudo isso, tintim por tintim, na sexta que vem, dia 8. Tá? Usem na conclusão nexos conclusivos. O melhor espaço para usar nexos conclusivos é na conclusão. Então, comecem a conclusão de vocês sempre com portanto. Não precisa aquela coisa tipo, em virtude dos fatos mencionados acima. Olha só, em virtude dos fatos mencionados, 6 palavras. Que eu vou vou condensar isso em portanto. Pronto, e ganho espaço para o que realmente interessa. Tá? Portanto, assim,
então, logo, por conseguinte. 5 nexos conclusivos que vocês podem aí usar e abusar na conclusão, tá? O Vini pergunta, eu posso resolver o problema de apenas um desenvolvimento? Pode. Claro, se eu conseguir resolver os dois problemas numa proposta, Vini, melhor ainda. Tá? Se eu quiser falar do segundo problema rapidinho, falar, também pode fazer isso, também pode acontecer isso. Agora, eu posso fazer uma ação, uma proposta de intervenção, exatamente resolvendo bem, com 5 elementos, um problema só. Sim, de um desenvolvimento. Tentar articular os dois, melhor ainda. Mas não é avaliado isso na 5. A 5 avalia os elementos da API. Tá? Pois é, Júlia, é isso que eu estava falando. Pareceu incompleto. Então faz assim, faz uma proposta com 5 elementos e aí, além disso, o governo não pode negligenciar o D2. Pronto, entendeu? Além disso, o governo deve também criar outras leis em relação ao D2. Pronto. Mas uma ação completíssima de um desenvolvimento. Não fica vago iniciar só com portanto. Por quê? O portanto ele está ali justamente para isso. Portanto é um nexo conclusivo. Não fica vago. É o melhor jeito. Tá? Então, portanto, logo, assim, então, por conseguinte. Mas eu quero que iniciar conclusão é o melhor nexo para iniciar a conclusão. Portanto, não precisa, Eduardo, em virtude dos fatos. Percebe que em virtude dos fatos mencionados acima é exatamente a mesma coisa que portanto. De uma maneira pior, porque eu vou ocupar mais coisas, sempre quando eu posso ocupar menos. Em suma, também pode usar, só que em suma é diferente. Em suma, é em síntese, em resumo, eu vou sintetizar algo, portanto, eu vou concluir algo. Então, se tu vai só sintetizar, tudo bem, só que a gente vai propor coisas. Então, em suma, não me parece tão adequado. Ele pode ser usado? Pode, mas o portanto é melhor. Tá? Portanto, é um nexo conclusivo, Eduardo. Então, nexos conclusivos, o lugar deles é conclusão, início de conclusão. Não fica vago, pode acreditar. Tá? O insumo, de repente, é melhor para URGS, se você fizer esse modelo de conclusão síntese. Eu só vou resumir em suma e aí eu volto e fecho. Pronto. Tá? Além disso, o Eduardo pergunta ali de ficar vago, essas referências dos fatos supracitados, citados acima, gente, não façam isso, a gente tem 30 linhas, a gente não tem 30 capítulos. Quando a gente tem uma dissertação de mestrado para fazer, aí tudo bem, como vimos no capítulo 1. Né? Agora a gente tem 30 linhas, eu não preciso fazer essas coerências internas dessa maneira, entendeu? Como visto acima. Vocês colocam lá na introdução, veremos daqui a pouco tal coisa. Não, é a mesma coisa. A gente não coloca esse tipo de... A gente retoma coisas e anuncia coisas, mas não nesta lógica. Tá? Como veremos a seguir. A gente faz isso? Não faz? Então não faz como os fatos supracitados, é a mesma coisa. Tá? Quando a gente for retomar algo, porque a conclusão geralmente a gente retoma, usar sinônimos. Cuidado com as repetições, tá? De palavras. Elas acontecem muito aqui no objetivo. A gente precisa de ampliar vocabulário. E tentar fazer a proposta em apenas um período. Tá? Com todos os 5 elementos. Então, um período de síntese, um período de proposta e um período de fechamento. Por exemplo, um período de proposta. Para que o cinema
seja mais democrático, o Ministério da Cidadania, responsável pela cultura nacional, deve realizar ações periódicas de cinemas nas periferias urbanas para um público adolescente, através de programas escolares regulares. Não, através de programas na escola básica, como passeios pedagógicos, por exemplo. Uma proposta assim, é completa. Então, tem a finalidade, o agente, o detalhamento, a ação, também detalhada, né? Já falei detalhamento, então não conto. Finalidade, agente, ação, detalhamento, tem o detalhamento do agente e o detalhamento da ação e o modo, através de programas na escola básica. Tá? Isso dá em torno de três linhas, em torno de 3 linhas, cerca de. Tá bem? Era existe conclusão, gente. Dúvidas? Vi que vocês estão com bastante angústia em relação à proposta de intervenção, né? Dúvidas, angústias. Fala aí pra mim, cara, pai. Um argumento em cada desenvolvimento. Isso, Eduardo. Duas causas que eu tinha falado, né? Então, isso acontece por causa disso e por causa disso. Cada causa em um dos desenvolvimentos. Não, é uma separação, ela poderia ser entre vírgulas, tá? Eu botei entre travessões porque aí sim, né, dá uma ênfase para aquele aposto ali. O travessão é meio que direcionar o olhar de quem lê, para a pessoa não passar isso, né? Dar uma importância para aquilo. Ó, isso aqui é um detalhamento, querido. Mas pode ser de qualquer jeito. Pode ser o Ministério da Cidadania, já que é o responsável pela cultura nacional. Isso também é detalhamento. Tá? Eu vou falar de PI semana que vem. Beleza, amores da minha vida? Gente, continuem praticando as redações, né? Vejam aí com o ensino como é que tá essa questão de correção e entrega, mas não pode parar de corrigir. Sei que tá foda, mas redação é prática, é feedback, né? É subir um degrauzinho depois do outro. Então, preciso que vocês tenham esse feedback e façam alguma coisa com ele. Tá bom, queridos? Se cuidem aí. Um beijo para todos e todas. Fiquem bem. Semana que vem nos vemos para a proposta de intervenção, tá bom? Até lá!